Fala pessoal, seja bem-vindo aí a mais um Ritmocast. No episódio de hoje nós vamos fazer a parte 2 sobre as arritmias ventriculares, que ficou para a gente abordar sobre o tratamento das arritmias ventriculares. Eu estou mais uma vez aqui com meu colega, amigo, Dr. Cláudio Caetano, para a gente falar mais sobre esse assunto. Bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Gustavo. Lembrando que é extrasístole só, né, Gustavo? Porque se a gente for falar de taquicardia ventricular hoje, aí, não acaba, né? Aí a gente vai ter que fazer uma parte 3, né? Então, parte 2 de tudo que os nossos colegas aí precisam saber sobre tratamento. Agora tratamento, né? De extrasístoles ventriculares. Terá a oportunidade, né? também da gente falar dos protocolos, né? De tratamento do ataque ventricular no pronto-socorro, você deixa para outros episódios. Exatamente, a gente deixa para um outro momento. Então vamos lá, Cláudio, vamos falar aí sobre o tratamento de ectopias ventriculares. E eu já queria começar de cara perguntando para você por que é importante tratar uma ectopia ventricular. Tem dois pontos, né? Um é sintoma, pacientes que têm sintoma, a gente precisa tratar. E lembrando aqui que isso não quer dizer... O tratamento ou não, ele independe do motivo do paciente ter arritmia, né? Porque ele pode ter sintoma independente do motivo, né? Tem aqueles 3 mecanismos clássicos, né? De arritmia, né? Seja atrial ou ventricular, né? Que é atividade deflagrada, automatismo anormal ou circuito, reentrada, né? E todos eles vão dar praticamente os mesmos sintomas, né? Então, o tratamento ou ele vai ser baseado em sintoma, então todo paciente sintomático merece tratamento, mas quando a gente fala de extrasístole, principalmente de extrasístole ventricular, tem um grande número de pacientes que são assintomáticos, completamente assintomáticos, né? Então, precisa tratar esses doentes assintomáticos também? Essa é a grande pergunta, né? Muitas vezes o paciente não é tratado, ele é negligenciado pelo clínico, né? Até pelo cardiologista, muitas vezes, e ele não trata. Mas não tratar tem consequências, né? Eu achei muito interessante esse artigo do Circulation, que ele mostrou o que acontece com esses doentes se a gente não tratar. Tá? Então, esse gráfico de cima, ele mostra o risco, né, a razão de risco dos pacientes para 3 desfechos de extrasístole ventricular, que é redução da fração de ejeção, desenvolvimento de sintomas de insuficiência cardíaca e, no terceiro, mortalidade. 3 desfechos importantes. Desfecho duro, né? A gente falou até de mortalidade. E no desfecho duro, e tanto nos outros desfechos clínicos também, que é redução da fração de ejeção, que é um achado ecocardiográfico ou de ressonância, ou de outro exame de imagem. Ou de desenvolvimento de insuficiência cardíaca, houve significância estatística. Esse dado é importante para eles. E houve um aumento que ficou na maior parte desses fatores de 5% de mortalidade para ectopias clinicamente significativas, e aí a gente vai chegar nisso, né? Ou até 15% para redução de fração de ejeção. Então, 15% de risco de redução e 5% de risco de mortalidade se eu não fizer nada para o paciente que tem extrasístoles ventriculares de alta densidade. Infelizmente, na prática, a gente vê isso, né? Às vezes, adiar muito o tratamento, né, de extrasístole, principalmente se o paciente não tem queixa, né? E se você olhar só para a fração de ejeção, esse outro gráfico ele é muito legal, porque ele mostrou várias séries de pacientes e o que acontecia com a fração de ejeção média desses doentes quando você tratava. Então, houve um aumento de mais ou menos 10%, né? 20% na fração de ejeção dos pacientes que tinham disfunção. Então, nos pacientes que não tinham motivo para ter disfunção, tinham uma alta densidade de arritmia, você tratou, os pacientes saíram de 35%, mais ou menos 9%, para 54%, mais ou menos 10% na fração de ejeção. Então, é um paciente que tinha uma disfunção grave e foi para um coração normal. Né? E a gente sabe a consequência disso no longo prazo. Né? Então, todo paciente com extrasístole deveria, pelo menos, ter o seu tratamento considerado com bastante cuidado, com bastante carinho. E existe, Cláudio, um fluxograma assim, com relação a quais pacientes nós vamos fazer essa abordagem, né, o perfil de paciente, como que a gente poderia orientar os colegas, né, de uma maneira prática com relação ao tratamento? Tem várias maneiras, né, de você fazer isso, tem vários fluxogramas, né? Tem fluxograma baseado em sintoma,
fluxograma baseado em densidade de arritmia, que às vezes pode ser uma cilada, você se basear só em densidade. Então, esse é um fluxograma da diretriz atual, tanto europeia quanto da Sociedade Americana de Cardiologia, que eu acho que talvez seja o mais simples. E não é tão simples assim, se você for olhar, né? Mas ele usa como marcador principal para a gente considerar o tratamento a presença ou a ausência de disfunção ventricular esquerda. Então, esse é o primeiro marcador. Então, eu vou olhar primeiro para isso. Então, eu tenho meu paciente, né? Que a gente fez todas as considerações da parte 1, né? Investigamos isquemia, avaliamos o burden de arritmia, outras condições associadas, eletro de 2 derivações, Holter, e agora a gente vai partir para o tratamento. Então, eu pego de todas as informações uma só, que é a função ventricular esquerda, e vou olhar se o paciente tem função reduzida ou se ele tem função normal. Então, começando pelo mais grave, né, que é o que tem a função reduzida. Né? Então, quando a gente pega paciente com função reduzida, a gente vai olhar aqui primeiro para a quantidade de arritmia que ele tem, para o fardo, para a carga, para o burden de arritmia, para a densidade. Tá? Menos que 5%, entre 5 e 10% e mais que 10%. Tá? Lembrando que, teoricamente, todo paciente com disfunção já estaria com uma dose otimizada de beta-bloqueador, que é o tratamento padrão. Tá? Então, eu nem vou falar aqui de outras drogas no começo, porque a gente vai deixar isso um pouquinho mais para frente. Então, você está considerando que ele já está em tratamento clínico para insuficiência cardíaca. Exatamente. Então, tem disfunção ventricular esquerda, está bem tratado. Estar bem tratado infere que ele esteja com uma dose otimizada de beta-bloqueador, que é, na verdade, o tratamento de escolha para extrasístole. Né? Então, quando a gente começa ali nas etapas do tratamento, né, no tratamento racional, a gente começa primeiro com medicação, a gente começa com beta-bloqueador. Então, se esse paciente já está com um beta-bloqueador otimizado, eu vou olhar então para o Holter de 24 horas, se ele tem menos de 5% de arritmia, né, então é uma mudança que essa diretriz ela é um pouco mais restritiva, ela é mais agressiva no tratamento. Então, se ele tem menos de 5% e não tem sintomas da arritmia, aí a gente continua com beta-bloqueador, tratamento clínico otimizado. Então, esse está resolvido. E monitorando com uma certa frequência, né? Curto, exatamente. De tempo às vezes mais curto para reavaliá-lo. Continua acompanhando a função. E por que isso? Né? Porque é pouco provável que 5% de arritmia vá levar a uma piora da função ventricular dele. Perfeito. Né? Se ele tem menos de 5% e ainda assim persiste com sintoma da arritmia, a gente poderia, então, considerar a possibilidade de estudo eletrofisiológico e ablação por catéter ou associar outros antiarrítmicos. Aí lembrando que no paciente com disfunção, o outro antiarrítmico que a gente tem disponível é só a amiodarona. Né? Não tem outras opções do que usar. Tá? Fazer ablação com menos de 5%, né, não é tão simples. Né? Às vezes a gente não consegue encontrar a ectopia. Né? É mais fácil fazer quando o paciente tem mais ectopias, mas é uma opção. Né? E é uma opção viável. No meio do caminho, entre 5% e 10%, eu achei assim, interessante, porque aqui ele já para de considerar os sintomas. Então, se o paciente persiste com mais de 5%, entre 5 e 10%, a gente poderia considerar a indicação da ablação. Antes mesmo de associar um segundo antiarrítmico. E não é isso que a maior parte dos cardiologistas fazem. Né? A gente vê muitos pacientes tomam beta-bloqueador, tentam associar a amiodarona e deixam ali a ablação por catéter como uma última escolha. E, na verdade, a ablação vem antes da associação do segundo antiarrítmico. Acho que esse é talvez a maior mensagem desse fluxograma, dessa diretriz. Então, a ablação, na verdade, ela vem antes de uma amiodarona ou de outro antiarrítmico. E aí vale considerar também, né, Cláudio, que a amiodarona, em termos de efeito terapêutico, tem uma série de limitações e tem vários potenciais efeitos colaterais, né? Exatamente. Então não é um fármaco, é o que a gente tem, né? Mas não é um fármaco tão interessante na maioria dos cenários, né? Exatamente. A gente extrapola um pouquinho os resultados do estudo CAST, né? Que avaliou a amiodarona. A amiodarona é excelente para limpar extracístole de Holter de eletrocardiograma, mas ela tem uma mortalidade que não é interessante, né? Aumento de efeitos colaterais, depósito ocular,
fibrose pulmonar, depósito tireoidiano e mesmo efeitos pró-arrítmicos da droga, né, que podem às vezes ter consequências mais sérias. Perfeito. Por isso que a gente, na diretriz agora, já muda, coloca a ablação antes disso. E acima de 10%, a gente já deveria oferecer mesmo, né, a ablação como opção no paciente com disfunção. Resumindo, se você tem um paciente com arritmia, né, ventricular, essa sístole ventricular, e ele tem disfunção, né, tem sido mais agressivo o tratamento e pensando no que é mais eficaz, né, principalmente se a densidade já está ali acima de 5%, e a gente tem uma taxa de eficácia maior com tratamento intervencionista, né, por ablação. Exato. Exatamente. Já considerar esse tratamento. Interessante. E esses marcadores, né, menos que 5 a 10% e mais que 10% Perfeito. No Holter. Tá? E no outro lado a gente tem os pacientes com função ventricular preservada, né? E extrasístole. Exatamente. E aí, da mesma maneira, né? Então, aqui no paciente com função ventricular preservada, ele não coloca já de cara o beta-bloqueador, né? Ele vai primeiro para a avaliação da quantidade de extrasístoles, né? Então, no paciente, da mesma maneira, né, do menos grave para o mais grave agora, né? Então, paciente com menos de 5%, se ele tem sintomas, a gente tem as duas opções, ablação ou antiarrítmicos, né? Se o paciente não tem sintomas, com menos de 5%, na teoria a gente não precisaria fazer nada. A gente continuaria um follow-up regular, acompanhando função ventricular, Holter de 24 horas. Não é muito comum o paciente aumentar, né, a quantidade de extrasístoles com o passar dos anos, né, Gustavo? O paciente com um coração normal e uma densidade de extrasístoles baixa, ele costuma oscilar mais ou menos naquela mesma densidade, né? Então você tem um Holter com 5, na outra vez ele vai ter um Holter com 4, depois vai ter um Holter com 6, 7%, mas algo próximo disso, né? E evolui bem. Evolui bem. Né? Entre 5 e 10%, no paciente sem disfunção, a gente vai primeiro para os pacientes que não têm sintomas, né? Então, acompanhamento anual com ecocardiograma, acompanhamento anual com Holter, para avaliação de como essa extrasístole vem se comportando. E se a gente tiver sinais preditores ali de disfunção, né? Aumento da cavidade ventricular esquerda, surgimento talvez de uma tolerância diminuída para esforços, né? A gente pode considerar tratar esses pacientes, né? Se ele tem sintomas, né? Aí a gente já indicaria a partir de agora tratamento, né? Aí o tratamento de primeira linha, beta-bloqueador, tá? O que a gente tem além do beta-bloqueador para tratar, né? Então, quando o paciente não vai bem com beta-bloqueador porque faz hipotensão, ou tem contraindicação, às vezes tem uma asma grave que não pode usar beta-bloqueador. Pacientes do sexo masculino, o uso do beta-bloqueador às vezes é um problema por desenvolvimento de disfunção erétil, né? Mesmo os mais seletivos podem ter também esse efeito colateral. A gente teria bloqueador de canal de cálcio, né? Os não dihidropiridínicos, verapamil, diltiazem. Na prática, Gustavo, eu não sei qual que é a tua experiência, mas são poucos pacientes que respondem a esse tipo de abordagem, sabe? Talvez os pacientes que têm aquela extrasístole que vem do fascículo, né? Que é o mesmo paciente da TV fascicular. Esse responde ao bloqueador de canal de cálcio. Os outros, na prática, têm uma resposta muito pobre. E mesmo o beta-bloqueador, a resposta não é tão boa, né? Os estudos, a grande maioria deles mostram que mais ou menos 25% dos pacientes com extrasístole só respondem a beta-bloqueador. No caso aqui de coração normal, né? A gente não está falando do paciente com disfunção. Os outros 75% o beta-bloqueador não faz muita diferença. Propafenona, sotalol e amiodarona tem várias considerações a serem feitas, né? Propafenona não pode ser usada no paciente que tem alteração eletrocardiográfica, se ele tiver bloqueio de ramo ou se ele tiver hipertrofia miocárdica, já é contraindicado, né? O sotalol, os pacientes costumam responder um pouco melhor, né? Mas tem também as suas contraindicações, né? Paciente, aqui não, porque o paciente não tem disfunção, então a gente poderia usar o sotalol. E a amiodarona com todos os poréns do uso crônico da amiodarona, né? A amiodarona ela é muito boa para o paciente mais idoso, paciente que é mais limitado, mas para o jovem, né, não é uma boa droga, né? E esse paciente, né, em caso de falha terapêutica, a gente poderia considerar a ablação.
E poderia também oferecer para esse paciente a ablação também como uma opção ao uso, né? Uma primeira opção até, né? Não precisaria esperar falhar o tratamento clínico para oferecer a ablação. E no paciente com mais de 10%, isso também é verdade, né? A gente tem a opção do tratamento clínico e tem a opção da ablação antes ou depois de tentar tratamento clínico. Nesse braço aí, né, Cláudio, dos pacientes com extracístoles ventriculares de coração normal, né, função ventricular preservada, é onde está aí a maior parte dos pacientes com as extracístoles, né, idiopáticas, extracístoles benignas, extracístoles da via de saída. Né? Exatamente. Eles respondem muito bem, né? Uma taxa alta de sucesso aí ao tratamento percutâneo, né, por ablação. Sem dúvida, a gente tem, né, taxas aí superiores a 90% de cura já numa primeira sessão de ablação. Né? Então, o que ficou claro aqui, né, que no paciente sem disfunção, coração normal, o primeiro guia, né, para tratar é sintoma. Então, se ele tem sintoma, tratamento, a gente pensa ali inicialmente em tratamento medicamentoso, podemos oferecer ablação também como primeira ou segunda opção. Né? E sempre que a gente pensar em associar um segundo antiarrítmico, né, talvez a gente deva oferecer ablação primeiro. Acho que esse é o grande recado das diretrizes atuais. Né? Então, a maneira de tratar tem sido essa. Né? Então, via de regra, começa com beta-bloqueador para a maior parte dos pacientes, salvo as contraindicações. Se falhou, ou se o paciente não tolerou, considerar a ablação por catéter. Perfeito, claro. Acho que aí a gente já incluiu, né, nesse fluxograma uma discussão aí sobre os fármacos que a gente tem, basicamente disponível, né, no Brasil são esses. A gente não tem muita opção de drogas antiarrítmicas. E falamos um pouco sobre a ablação, né, mas acho que a gente poderia detalhar, né, para os nossos colegas aí melhor como que é, né, a ablação, como que é esse procedimento, a modalidade, né, como a taxa de sucesso. Né, acho que vocês poderiam falar um pouquinho para a gente a respeito da ablação agora. Então, depois que a gente fez tudo aquilo, né, chegamos no fim agora, né, do tratamento, né. Então, toda avaliação clínica, toda avaliação complementar. Eu não vou trazer de novo aquela imagem da localização das ectopias, mas só lembrando, né, que parte do sucesso do procedimento ele começa no planejamento e na escolha do paciente, né? Então, tudo isso vai levar em conta todas as informações que a gente já teve antes, né? Então, qual que é o quadro clínico, se é um paciente com coração normal, se é um paciente com disfunção, e qual que é a provável localização dessa extracístole, porque aí eu vou programar o meu tratamento baseado nisso, né? E aí a ressonância vai me ajudar, o ecocardiograma e o eletro de 12 derivações para uma localização estimada dessa extracístole. A ablação por catéter é um tratamento muitíssimo seguro, né? Tem uma morbidade, uma mortalidade muito baixas, né? A taxa de complicação hoje em torno de 1 para cada 1000 casos, né? E a grande maioria das complicações, elas são complicações benignas, né, ou simples de serem manejadas, como um hematoma no sítio de punção. Né, a gente vai puncionar, na grande maioria dos pacientes, a região femoral direita, né, com uma ou mais punções, dependendo da quantidade de catéteres que eu planejo usar, e aí vem o planejamento do procedimento. Né. Em muitos casos, principalmente nos pacientes com disfunção, a gente talvez já indique de cara uma ablação com sistema de mapeamento tridimensional, porque isso aumenta ali a nossa chance de sucesso e aumenta a segurança também. Né? Em alguns casos a gente pode partir com uma ablação convencional, com polígrafo e fluoroscopia, né? Visualizando o catéter ali na fluoroscopia e encontrando ali os focos da arritmia com todas as manobras que a gente tem disponível hoje na eletrofisiologia. E complicações mais raras, elas são felizmente, complicações mais graves, perdão, elas são felizmente mais raras, né? Tamponamento cardíaco, perfuração, arritmias mais graves, embolia sistêmica ou para sistema nervoso central e até mesmo óbito, felizmente são muitíssimo raras, né? Por isso que as diretrizes elas indicam cada vez mais a ablação como um tratamento a ser considerado. E aí o que a gente faz no procedimento, né? A gente funciona então ali normalmente a via femoral direita,
posicionamos um ou mais catéteres no coração e localizamos com uma série de manobras o local ali das extrasístoles, né? Tem técnicas que envolvem medir o tempo de ativação, né, do registro eletrocardiográfico intracavitário no catéter, né, todas as etapas que a gente faz. E quando a gente tem o auxílio do sistema de mapeamento tridimensional, a gente tem belas imagens como essas aqui, né, onde a gente consegue, com bastante precisão, localizar ali o foco da arritmia, né. A margem de erro aqui é de poucos milímetros, né, então a taxa de sucesso aumenta bastante, né. Eu separei aqui algumas imagens, né, de alguns procedimentos que nós fizemos, né, de tratamento. Essa aqui é uma imagem de uma extrasístole de via de saída de ventrículo direito, né? Então aqui embaixo a gente tem o anel tricúspide, lá em cima a gente tem a via de saída, a artéria pulmonar, né? E aqui desenhado aqui todo o ventrículo direito. Essa codificação de cores é algo que a gente consegue durante o procedimento, registrando o eletrocardiograma da extrasístole em vários pontos do ventrículo direito. E a gente se acostuma a ver essas imagens, né? A gente sabe ali que a região em vermelho com o centro branco o centro branco é o alvo, né? É a origem da arritmia. E na ablação o que a gente faz é isso aqui, né? Nós vamos ali cauterizando, né? A ponta do catéter ela aquece. A gente hoje usa catéteres que tem inclusive um sensor de força de contato na ponta, né, Gustavo? Então a gente sabe se o catéter está encostando mesmo ali no músculo cardíaco. E o endpoint, né, o desfecho que a gente quer é durante a ablação o desaparecimento, né, do foco da arritmia, né? Essa aqui é uma arritmia que nós tratamos recentemente, é um ventrículo esquerdo, isso é uma arritmia que vinha da região ali da ponta do ventrículo esquerdo virado para frente, na região anterior ali, né? Então ela tinha esse eletro bem característico ali, né? Se a gente olhar ali as derivações, tem uma morfologia de bloqueio de ramo direito, né? Então isso sugere que a arritmia venha da esquerda, né? E aqui é a imagem intraprocedimento, né? Nós temos à direita aqui a imagem da fluoroscopia, né? Então nós vemos ali o catéter com o coração ali contraindo, né? O catéter posicionado no local da ablação, e aqui à esquerda o mapa de ativação em 3 dimensões, né? Mostrando o espalhamento da arritmia a partir dos pontos da ablação, né? E aqui foi o resultado, né? Um paciente que tinha uma densidade muito alta de arritmias, né? A gente pode ver à direita ali o eletro do início do procedimento, né? O paciente estava em bigeminismo ventricular, e aqui ao final, ó, aqui é o tempo real ali do procedimento pós-ablação, ritmo sinusal com ausência de extrasístoles. Então é o que a gente gosta de fazer, né, Gustavo? Não, evoluiu muito, né, Cláudia? O arsenal, né, de recursos ali tecnológicos, terapêuticos para esse tratamento tem que se tornar cada vez mais seguro, mais eficaz, né? Eu trouxe essa foto aqui, que é uma foto que às vezes eu uso ela em aulas, né, só para a gente ter uma ideia da complexidade que é, na verdade, né? Falando parece ser muito simples, né? Mas é toda uma estrutura, né, que a gente utiliza, né? Então, se a gente pega aqui na foto da direita, né, a gente tem lá no fundo lá o aparelho de anestesia, né? Aqui no centro da tela, né, o sistema de mapeamento em 3 dimensões, né, que a gente usa para reconstruir aqueles modelos tridimensionais. Aqui em cima à direita a gente tem o aparelho de raio-x, a fluoroscopia, né, que vai nos dar a imagem em tempo real. E embaixo ali a gente tem o ecocardiograma intracardíaco, né, que é uma ferramenta muito útil, a gente tem usado cada vez mais, né? E aqui as várias imagens, né? Ali em cima tá nós dois, né, Gustavo, em procedimento. Ó, eu tô te mostrando alguma coisa, ó, do mesmo jeito que eu tô mostrando agora, eu tô mostrando lá. E aqui embaixo também, nós estamos aqui é um outro membro da nossa equipe, e a gente faz, né, esses procedimentos de rotina, e é uma boa ferramenta, né? Eu acho que o recado, eu acho, né, para quando a gente fala em extrasístole ventricular, é que é uma coisa que pode trazer bastante problema para o doente, né? Pode trazer um impacto grande na qualidade de vida, e a gente viu que pode trazer impacto até mesmo na sobrevida dessas pessoas, mesmo que eles tenham um coração normal, e a gente não pode negligenciar o tratamento, né? A gente começa sempre, né, do menos gravoso para o mais gravoso, né? Então a gente começa sempre com tratamento clínico, beta-bloqueador lá no consultório, e vamos usando as demais ferramentas de acordo com a necessidade. Fica essa mensagem de valorizar mais, né, um paciente com arritmia, com extrasístole ventricular.
e hoje em dia até nem é alvo, né, do nosso tema de hoje, mas hoje a gente tem, né, esses dispositivos múltiplos, né, como os relógios, né, os celulares, que registram traçados de eletro também, e muitas vezes ali pode ser feito, né, um diagnóstico inicial. Opa, Sim. achou uma extrasístole ventricular ali naquele registro. E a partir daí desencadear toda essa sequência aí que nós conversamos. Né? Com certeza. São ferramentas que vêm para somar, né? Acho que tudo que melhora o cuidado, melhora o acesso, né, ao médico e facilita o acesso ao tratamento, acho que tem que ser muito valorizado. Né? Quanto mais pessoas a gente conseguir identificar, menos complicações tardias a gente vai encontrar lá na frente. Né? Acho que o objetivo é sempre esse, né? De qualquer tratamento, na verdade. Perfeito. Muito obrigado, Cláudio. Acho que esgotamos aí nessa parte sobre extracístoles ventriculares. Daria para falar mais coisa, né? Dá, mas haverá essa oportunidade aí, tá? Pessoal, muito obrigado aí por terem acompanhado mais esse episódio e nos vemos no próximo podcast aí no Ritmocast. Isso aí. Lembrando que se você gostou do conteúdo, né, Gustavo, sempre pede, né? É muito importante para nós, né? Na verdade, a gente está produzindo aqui esses conteúdos com o intuito realmente de informar, né? De agregar, de trazer algo de valor, né? Então, se fez sentido para você, né, deixa ali a sua curtida, deixa seu comentário, sua sugestão, sua crítica também, né? Isso é muito importante para nós. Se inscreva também, né, no canal aqui no Ritmocast. Isso ajuda a gente a saber se a gente deve continuar, né, produzindo esses conteúdos aí e continuar no trabalho. Se quiser dar sugestão de conteúdo também, né? Exatamente. E de repente, se quiser participar de algum, né, Ritmocast com a gente. Exatamente, as portas estão abertas também. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.